Saudações, Tribo de Luz! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Tribo de Luz. Eu sou Carol Bandeira e estou aqui para compartilhar com você cultura de paz, liberdade religiosa e espiritualidade. Como a gente está sempre falando, aqui no canal eu trago especialistas e pessoas que têm histórias incríveis para contar para vocês. Hoje eu tenho a honra de receber aqui ela que é advogada, Vanderlaine, doutora Vanderlaine, advogada. Ela é advogada condominial, trabalha com gestão de pessoas, mas ela está aqui porque ela é mais conhecida como Deca. E ela tem uma história incrível para contar para você. Seja muito bem-vinda, Deca. Obrigada, Carol. Obrigada ao seu público. Estou bem honrada, estou bem nervosa de estar aqui, assim, borboleta, né, no estômago. Borboletas no estômago. Para reviver toda essa história espiritual que eu tenho, que estava guardadinha. Nossa, eu quero já te agradecer você ter essa abertura, né, de abrir aí os segredos da sua família, o segredo do baú da sua ancestralidade, né? Porque você tem realmente histórias muito incríveis que eu quero saber um pouquinho. Me conta como é que é essa história das suas visões. As minhas visões iniciaram quando eu tinha 4 anos. Tá. Nós morávamos na Vila Carioca, no Ipiranga. E atrás da casa tinha um barracão, aonde o meu avô, ele não chegava a ser um pai de santo, mas ele recebia os guias, né? Ele recebia os espíritos e ele ajudava muita gente lá. Ele dava consulta, enfim. Eu tinha um tio que hoje eu tenho 58 anos. Eu acredito que ele teria hoje uns 65, mais ou menos. Eu não lembro muito bem. Mas quando eu nasci, ele tinha uns 17. E ele morria de medo de tudo. Então, quando vinham os guias do meu avô, nossa, ele se enfiava em qualquer lugar embaixo de alguma coisa, porque ele não queria saber. Mas eu fiz 4 aninhos e eu amava tudo, né? Eu adorava cantar, eu adorava tudo, né? E eu ficava perto de todos eles, do Exu, né? É interessante como as crianças interagem, né? Mas o meu tio não era assim, não. Ele morria de medo. Mas, nessa época, inclusive, eu acho que ele já tinha uns 16 para 17 anos. E meu avô estava dando a gira lá. E, de repente, meu tio, do nada, eu olhei para ele e comecei a gritar. Eu falei, o Ernie tá sem cabeça. Que o Ernie é o nome do meu tio. E eu falava, o Ernie tá sem cabeça, o Ernie tá sem cabeça. E aí o meu avô chegou perto dele e falou assim, qual o seu nome, baiano? Aí ele falou assim, Triângulo. Ele falou, eu te conheço em vida. Você não é Triângulo. Aí eu já tô arrepiada. Nossa. E realmente não era Triângulo, porque depois a gente foi saber que era o Lampião. Que foi um dos primeiros guias do meu tio, foi o Lampião. E eu já vi ele sem cabeça, porque ele se apresentou para chocar. E aquilo ficou em mim. Eu nem conseguia mais olhar para ele, né? Enfim. Mas aí eu cresci um pouquinho e o meu tio acabou desenvolvendo, né? Aí meu avô desenvolveu o meu tio. Que era pai de santo, claro, o seu avô. Você falou, não sei se meu pai era meu avô era pai de santo, ele incorporava, atendia as pessoas. Na minha cabeça, e meu avô, ele tinha um dom de olhar no copo d'água, futuro e passado. Sim. E aí, ele viu a própria... Quando ele ia morrer, ele chegou para vários filhos de santo, né, vamos dizer assim, e ele falou para eles, guarda a data, 24 de agosto. Nossa! E todo mundo achou que ia ser uma festa, que ia ser, enfim, né, alguma coisa... E não, e foi a morte dele, eu tinha 7 anos de idade. Eu lembro até hoje, porque naquela época eles velavam o corpo dentro da casa, né? Sim. Então, aquele negócio ficou na minha cabeça. Caramba. E realmente, no dia 24 de agosto, se agora eu não me lembro se foi de 74, acho 77, agora eu não lembro direito, mas eu tinha 7 anos. E aí, o que aconteceu? Quando eu era muito ligada nele. Eu vivia no colo dele toda a minha vida, né? Então,
que aconteceu? Eu comecei a ver o meu avô. Então, eu entrei para a escola com 6 anos e meio, já entrei no primeiro ano, e tinha aquela aulinha de educação física. Sim. E eu corria com ele, eu não corria com os alunos. Nossa! Eu corria com ele pelo gramado, pelo... E Você a professora via ele inteirinho do seu lado. chegou para o meu tio e para minha mãe e falou, olha, ela tá estranha, ela fala sozinha, ela corre sozinha, enfim. É que naquela época não tinha muito essa questão de psicólogo para criança, Sim. né? Imagina, 50 anos Sim. atrás, né? Então, aí eles falaram assim, olha, começaram a conversar comigo e eu falava, não. Eu chamava o meu avô de pai. Meu avô e minha avó, eles, para mim, era meu pai e minha mãe, porque minha mãe era muito nova, enfim. E eu ficava mais com os avós. E aí eu falava, não, mas é o pai, ele está aqui, ele está comigo, né? Eu sentava, minha avó tinha uma mesinha, sabe aquelas mesinhas bem baixinhas de sala? Eu sentava ali para fazer a lição. Sim. E ele ficava do meu lado o tempo inteiro. Não, faz assim, é assim. E ele me ensinava, ele me alfabetizava espiritualmente. Caramba! E aí só a minha família acreditava porque eles eram espíritas. Você né? contava, então, para os seus Eu pais? contava para todo mundo. Meu avô e todo mundo, meus amiguinhos falavam, "Não, essa menina é louca, né, gente? Melhor não ficar muito perto dela." Sim. Mas aí o meu tio desenvolveu tudo. E quando eu tinha 10 anos, ele já era, que eles chamavam de babalorixá, até porque ele teve um problema bem sério. E ele teve que raspar o santo muito rápido. E, a princípio, ele fez todo o preceito, aquele preceito de 21 dias, tudo. E depois, antes disso, assim, é tanta coisa para falar, mas ele foi confirmado na Federação de Umbanda em São Caetano do Sul. Certo. Né? Eu fui na confirmação dele, foi nas matas, na época era no Paranapiacaba, né? Tudo Sim. muito escondidinho, né? Sim. E eu lembro que uma das confirmações foi o caboclo dele, que chamava Itacolomi, que foi meu padrinho também de batismo na Umbanda, que simplesmente ele veio com uma cobra. E aí eu fui na confirmação dele, né? No meio das matas, enfim, cachoeira. E aí foi confirmar o caboclo dele, Sim. o Itacolomi, que depois ele foi ser o pai da casa. Sim. E aí ele veio com uma cobra. Menino, o pessoal da federação era um correndo para um lado, outro correndo para o outro. E agora eu não lembro se era o pai Ronaldo que estava lá com ele e o caboclo pegou e jogou assim a cobra. Aí alguém, que era o pai lá, falou, olha, o senhor não pode deixar aqui, né? Está confirmado, né? Sim. Eu morria de medo de cobra. Está confirmado, mas leva a cobra de volta. Leva a cobra de volta, que ninguém quer ela aqui. Né? Porque ele deixou ela viva, né? Sim. Então, era uma cobra coral. Uau. E aí, ele devolveu para as matas. E aí, eu lembro dessa confirmação. Eu não lembro das outras, das 7 linhas, né? Eu não lembro. Mas essa ficou muito marcada. Eu lembro até hoje, né? Tem até uma música que fala do caboclo que traz na cinta uma cobra coral, né? Então. E aí... E depois ele virou o meu padrinho. Porque foi tão forte para mim aquilo, que quando falaram assim, quem você quer para ser seu padrinho de batismo? Eu falei, seu Itacolomi. E foi. E né? aí, então, você se tornou um bandista a partir dali? Pitiquinha, Sim, eu era. Criança, mas você já estava na Umbanda. Já, ia para as festas de Iemanjá, na linha de frente, já levava a bandeira da Iemanjá. Eu tenho fotos, é que eu esqueci de trazer. Sim. Mas eu tenho fotos da época, eu amava, né? Eu era a curimbeira, tudo, né? Participava de tudo. Em tudo. Mas aí, com 10 anos de idade, eu tive a minha última visão. Era uma gira de Exu. E aí a gente ficava num barracão, as crianças, porque não podia entrar na gira de Exu. E eu fui criada em gira de Exu, em gira de tudo, né? E aí eu falei, eu vou. Aí todo mundo, não vai, não. Eu falei, eu vou. Menina, na hora que eu saí no quintal, assim, que era um quintal,
um gato preto enorme passou uma rasteira em mim que eu caí de boca no chão. E eu vi que era o Exu Gato Preto. Uau. Que era um dos Exus do meu tio. E ele era o único que vinha maluco, assim, gato preto mesmo. Ele né? se apresentava como um gato preto mesmo. É. E aí eu peguei, aí comecei a chorar e já me acudiram tudo. Passou. E aí eu vi ele como ele era realmente. E eu falei, não quero mais ver. E eu cheguei pro baiano do meu tio, que era o Pai Pedro. O Pai Pedro era um... Eu sinto muita falta dele, porque ele era o pai de todos. Ele era velhinho, tinha 100 e tantos anos, mas ele era aquele velhinho agitado, sabe? Que cozinhava, que fazia toda a comida do santo. E aí eu cheguei para ele com 10 anos, eu falei, Pai Pedro, eu quero que você tire a minha visão. Eu não quero mais ver nada. E aí ele falou, tá bom. Ele só colocou a mão assim em mim. Eu fiquei meio tonta. E nunca mais eu vi nada. Olha só. E hoje... Você se arrepende desse pedido? Eu peço, pelo amor de Deus, que eu quero ver quem é que tá aqui dentro, Jesus. Eu sabia. Eu quero ver quem tá aqui dentro pra eu saber como é que eu vou lidar. Não vejo, só... E olha, vou te falar, Carol, só sentir é horrível. É horrível. Porque você não sabe com o que tá você tá lidando, né? Olha, eu sempre falo, Deca, às vezes as pessoas não gostam dos dons espirituais, né? Eu mesmo sou uma pessoa que fuge deles. E aí a gente fala, ai, por favor, me livra disso. Eu digo, calma, antes de você pedir para se livrar, veja a utilidade disso. Porque tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Olha, é muito ruim. Eu sinto tudo, mas eu não vejo mais nada. E eu pedi também para que tirasse, para que afastasse a minha mediunidade, porque eu não queria desenvolver. Eu só queria ajudar de uma forma que eu não precisasse desenvolver. E eles aceitaram isso? Aceitaram. Foi mesmo? Por um tempo aceitaram. E aí eu cresci, casei, me afastei de toda aquela minha história, né, da Umbanda. Fiquei muito tempo sem uma religião, sem nada. Sim. Mas o que é engraçado é que eu era umbandista, mas eu não conhecia a palavra. Apesar do meu tio ele sempre pregar a palavra, o evangelho, enfim, né, de Jesus Cristo, mas eu não me atentava àquilo porque eu era muito nova. Eu gostava gostava do batuque, do cantar, dos guias, né, daquela coisa. Mas aí eu fiquei muitos anos sem uma religião. Eu casei, depois eu separei e conheci uma outra pessoa. E essa pessoa, ela fazia eu dormir contando as passagens da Bíblia para mim. E eu comecei a entender quem era Jesus. O que era a palavra. E aí a gente teve um episódio muito ruim, que depois eu vou te contar em off. Vai ficar todo mundo curioso. Mas é uma passagem com a pessoa que eu te falei antes da gente começar. Sim. E eu me separei dessa pessoa. Sim. Foi por um caso espiritual. E naquela época eu não entendi. Eu fui entender depois de meses. Você acha que fizeram algum ebó, alguma coisa para separar vocês? Não acho. Eu tenho certeza, confirmado. Nossa. Foi um trabalho muito feio que fizeram pra gente. Fizeram mesmo, viu? E para ele, principalmente, para esse meu companheiro. Sim. Que tivemos que chamar um padre da igreja de Santo Expedito. Ele veio na casa para exorcizar o que estava lá. Então, olha, assim, Deca, são coisas bem fortes. Né? Não, é incrível você estar me contando essa história agora. Eu me lembro que recentemente eu até fiz aqui no canal uma live, né? Uma imersão, onde eu falei de proteção energética e espiritual, porque eu fui vítima de situações como essa. Eu tive 3 casamentos, Deca, destruídos por magia.
Contado, ninguém acredita. Só eu sei. Eu sofri um acidente de carro por causa de magia. Eu sei. Até que eu disse assim, ó, como é que a gente dá um basta nisso? Eu quero até aproveitar essa história aqui ó, e deixar aqui disponível para vocês que quiserem acessar o nosso curso de formação. Eu tenho uma formação em proteção energética e espiritual, Deca, que eu ensino exatamente isso. Como as pessoas se protegerem, porque você está me trazendo só mais uma de milhares de histórias que eu ouço todos os dias. História de proteção. É impressionante, né? Carol, eu tenho coisas assim que eu acabei não te contando, mas assim, hoje eu tenho a minha proteção maior. Sim. Que é Jesus. Sim. Ele vai sempre à minha frente. Mas eu tive... fizeram magias para mim, que depois confirmou e eu fiquei sabendo que a pessoa que foi tirar a magia de mim, quando ela foi despachar aquilo, ela e o filho capotaram o carro. De uma coisa tão forte. Sim, sim. Mas eu tinha também, nessa época, a proteção do meu tio e dos guias dele, né? Sim. Então, quando ele faleceu, há 14 anos atrás, eu tive que viver... Olha, agora como que você vai fazer? Sim. Como que você vai se proteger? E eu tive que me virar. Sim. Né? E foi bom, tô me virando aí. Sim. Mas existe isso? Sim. Da pessoa fazer essas magias? A magia existe. Sim. Né? Não dá pra gente falar, não o mal existe, né, Deca? Existe. Eu sempre gosto de falar isso. Gente, o mal existe. Existe. Magia negativa existe. E não adianta a pessoa te falar, não, olha, se você não ligar... Não é assim. Exatamente. Porque nós somos seres humanos e temos brechas abertas. Exatamente. E essas brechas acabam entrando alguma coisa, né? Enfim. Isso. Né? Não é sempre que nós estamos bem... Exatamente. Energeticamente. Exatamente. Né? Falando. Então, é importante Sim. A gente ter um escudo. Sim. Né? Hoje, o meu escudo é Jesus. Mas ele está sempre... Então, eu também tenho que ser o meu escudo, porque se eu der brecha... Isso. Entra. E entra feio. Não entra Exato. Bonito. Mas é sobre isso. A gente fazer a nossa parte e a gente ter a nossa fé, né? Cada um. Agora, você teve essa experiência com Jesus, a partir desses ensinamentos do seu companheiro que lia para você, e depois você teve contato com uma outra linguagem que também é chamado de Jesus, mas mais conhecido como Sananda. Isso. Como é que as histórias do Sananda chegou na sua vida? Olha... em 94, o meu tio ele lançou um livro, né? Ele editou um livro que chama Mirka, a Saga de uma Vingança, que foi um romance canalizado pelos ciganos dele, Pablo e Rubi. E eu ajudei o meu tio a escrever. Ele ia me falando o que ia e eu ia escrevendo com ele esse livro. E esse livro foi editado pela editora Madras, em 94. Foi lançado, né? Que fala, né? Lançado, sim. Foi publicado, enfim. E aí eu conheci o dono da Madras, o Wagner, enfim. Em 97, eu estava trabalhando como tradutora. E ele falou, do nada, ele chegou para mim e falou assim, quer traduzir um livro para Madras? Aí eu falei, nossa, nunca traduzi livro, eu traduzia contratos, né, enfim. Aí eu falava, tá, mas eu nunca nego um desafio, né, então... Ele falou, é fininho. Aí eu falei, tá bom, mas em quantos dias? Ele falou, eu preciso que você traduza em 15 dias. Eu falei, ai, meu Deus, como que eu vou fazer? Eu não entendo nada. Eu falei, mas do que é? Ele falou, é da Fraternidade Branca. Eu falei, mas eu não entendo nada disso. Ele falou assim, mas é especial para você. Eu falei, tá bom. Aí, quando eu li o livro, a primeira coisa que eu vi, A Guide to Ascension. Eu falei, nossa, o que será? E eu comecei a ler, né? Estabanada, pessoa de leonina, né? Sim. E aí, eu comecei a ler e eu falei, gente, são aulas de Jesus. Mas naquela época...
eu não tinha o entendimento da grandiosidade de Jesus, da grandiosidade de Saint-Germain e Miguel Arcanjo, enfim, eu não sabia nada disso. Mas conforme eu ia traduzindo, eu voltava e começava a ler. Então, eu traduzia um capítulo, voltava, começava a ler. Traduzia outro, voltava e começava. E aqueles 15 dias passaram e eu não tinha terminado o livro. E aí ele falou, você quer ajuda? Eu falei, não, por favor. Você estava numa imersão profunda me dá mais 15 dias, pelo amor de Deus, porque eu estou lendo e falou, Deca, mas é só para você traduzir, não é para ler. Sim. Eu falei, mas é que eu quero ter um entendimento, né? Sim. Bom. Que é esse livro aqui, né? É esse Posso livro ver? Aqui. Pode. A Escada de Cristal. Mensagens canalizadas de Sananda Jesus, Astá, Arcanjo Miguel e Saint-Germain, ou Saint-Germain. Qual é o Saint-Germain? É porque eu acredito que ele seja francês, Saint-Germain. Né? Então, Saint-Germain. Saint-Germain. Certo. E Eric Klein é esse americano. O aí. Eric Klein, ele é um canalizador. Ele é o canalizador. Ele e a mulher dele, eles trabalham, eles são americanos. Não sei se ele está vivo ainda, mas ele que fazia essas canalizações. Sim. E o que é que você viu de semelhança nas mensagens? Porque muitas pessoas não entendem que Jesus é esse que é chamado de Sananda, né? Aqui no canal a gente está sempre trazendo diferentes visões, né? Um canal de pluralidade religiosa e espiritualista. Então, assim, tem gente que vem aqui e fala de um Jesus, tem gente que vem e fala de outro Jesus, né? E tem pessoas que vêm aqui e não acreditam em Jesus, enfim. Não importa qual é a sua fé, o que eu sempre digo é que a Tribo de Luz é um espaço de liberdade religiosa e cultura de paz, né? Então, o que importa é que a gente esteja sintonizado com o bem. O que Sananda aqui nesse livro trouxe para você que você sentiu que tem a ver com aquele Jesus que você conheceu? Ou não? Sim. É o caminho, né? Então, são 6 aulas em que fazem a pergunta para ele e ele responde. Sim. Então, é diferente porque ele traz com ele os mestres ascensionados, que é Miguel Arcanjo, Saint-Germain, né? Então, ele traz para dentro dessas histórias, para dentro dessas aulas, os mestres ascensionados. E ele explica como que chega no mestre ascensionado. Então, tem o devoto, é que agora eu não vou lembrar todos, Sim. Mas tem o devoto, tem aquele que busca, tem aquele que chega a mestre e tem o mestre ascensionado. Como se ele desse, né? Assim, caminhos da ascensão. Caminhos da ascensão. Sim. Né? E, assim, o que ele fala é que cada um vai ter um caminho para a ascensão. Não tem um roteiro para você. Cada um vai ter um caminho, cada um vai ter uma pedra no caminho, mas você sempre precisa estar atento, porque vão chegar pessoas ou espíritos que vão querer te desviar desse caminho. Sempre. Então, ele fala muito do comando Ashtar nesse livro, que é aquele comando Ashtar que vem da Fraternidade Branca, dos estudos da Fraternidade Branca. E ele explica que os seres, que a gente chama de seres extraterrestres, né? Eles podem ser bons ou ruins. Então, eles podem se passar, sim, pelos bons, mas com o intuito de te desviar e te levar embora, enfim. Então, o que era para a gente agora, naquela época, eu traduzi o livro em 97, mas esse livro foi escrito antes. Sim. Já naquela época, ele já falava dessa mudança do planeta, né? Que muitos seriam levados, resgatados, mas muitos seriam resgatados por outras tribos, vamos dizer assim. Sim, né?
Interessante esse dado. No meio do livro, traduzindo o livro, e ali, quando chegou nessa parte, eu falei, meu Deus, eu tô ligada. Ah, vocês não vão me levar não, seu safadinho. Comigo não, que agora eu tô sabendo. Então, assim, a lição que mais ficou na minha mente foi essa, de que eu não ia com ninguém. Não sei se é bom, não sei se é ruim, não vou com ninguém. Bom, tá bom. E aí, no meio do livro, quando eu comecei a ler essa parte, na época, meu pai ele tinha sofrido uma queimadura de churrasqueira. E aí ele dormia no outro quarto, ele dormia no meu quarto, para ninguém relar nele, e eu dormia com a minha mãe. E eu tô lá no quarto com a minha mãe, dormindo lindona, né? Menina, tô dormindo, daqui a pouco a parede faz assim, abre a parede assim. Vem uma luz, mas uma luz assim que eu... Sabe aquela luz que você fala de farol no seu olho, assim? Que você fala, o que é aquilo? O que é aquilo? Aí, uma nave mesmo, né, gente? Eu não sei se foi sonho, mas, assim, foi tão real. E aí, uma nave... Como é que era essa nave? Toda metálica? Metálica. Sim. Uma porta no meio, assim, que abre como se fosse uma rampa. Certo. E aí, desceu 2 muito iluminados, bem grandes iluminados, no quarto. Desceu assim. Você estava sozinha no quarto? Não, com a minha mãe. Com a sua mãe? Só que minha mãe dormindo. E eu, né? Aí eu falava assim, é sonho. Não, não é. Ai, não é, não. Não é sonho. Não, é sonho. Ah, é sonho. E aí, quando eles desceram, eles faziam assim para mim. Aí eu... Peraí, pausa. Isso foi depois que você traduziu o livro, quer dizer... Não, no meio do livro, quando eu que você estava estudando sobre Astar. Que Sananda fala, olha... Fiquem atentos, que pode ser um chamado bom, né? Ruim. Cara... E aí, teve um que fez assim. E eu falei assim, eu não vou, não. Pode ir embora. Não vou. E aí, eles vinham, ó... Eu falava, se descer mais um passo... Aí, e na época, eu não tinha quem chamar. Tá bom, aí eles foram vindo. Fantástico. Gente... Você não tem noção como eu acho isso incrível. Eu gostaria super que me chamasse, eu iria. Carol, não, depois que você lê, você não vai. Não vai, né? Não, porque, veja... Só se você tiver um site, assim, muito... Uma certeza de que eles são do bem, né? Porque isso é interessante, Deca. As pessoas, elas mistificam. E hoje está numa moda, assim, muito grande com a internet, se falar... de discos voadores, de UFOs, de seres, né, dos mais diversos. E eu acho importante você trazer esse relato no seguinte sentido. O fato de você fazer um contato extraterrestre, que pode acontecer, né? Super acredito, não acho que foi sonho, acho que você... foi muito real, mesmo, muito entendeu? real. Agora, a questão é qual é a dimensão, né? Pode não ser nessa dimensão física. Exato. Mas espiritualmente você acessou alguma dimensão ali. O que foi engraçado é que tudo aconteceu dentro do quarto. Eu sabia que eu estava dentro do quarto. Cara, é muito louco isso. E a nave entrou no quarto. Exatamente. Você disse a parede como se a parede tivesse se aberto. Na verdade, a dimensão Sabe mesmo. Quando você vai acessou assim, outra dimensão. tem a parede e aí a coisa vai surgindo. Sim. Né? E aí você não foi. Não, e aí você não sabe que eu... mandei eles para aquele lugar, com todas as palavras. Foi mesmo. Começou a xingar. Olha, vocês vão... E aí, eles foram indo para trás, assim. E eu assim, e agora? Ai, meu Deus, e agora? O que vai acontecer comigo? Ih, falei um palavrão. Aí, eles foram indo para trás, a porta fechando, e aí o negócio saiu. E a parede, pá! Fechou. Ai, meu sentimento é que eles eram do bem. E eu acordei... Não, e eu acordei tocando a minha mãe. Mãe. Minha mãe, assim, não acordou. Então, você estava em outra dimensão ali. Total, Deca, total. Tá bom, depois disso... se eu não me engano, depois disso, eu fui para São Tomé das Letras. E aí todo mundo fala, porque você vai andar na estrada e que aí você vai ver um ET,
Mas quem disse que eu saía de noite lá? Mas nunca. Ficou nunca. Aí eu fui na casa do escorpião lá. E aí eu desci todo aquele caracol, porque a casa do escorpião lá, o subsolo dela é um rabo de escorpião. E aí eu fui descendo. Aí eu falei, credo, vou subir, não quero mais. Aí subi. Mas em São Tomé, eu também tive algumas experiências lá. Não de extraterrestres, mas de lugares que parecia que eu já tinha estado. Sim. Né? Então, e lá parece que é um centro de ufologia, né? Sim. São Tomé das Letras. Falam muito de lá. Eu não conheço Baipendi, ainda. São Tomé das Letras. Muitas pessoas falam que é um polo, né? É engraçado porque lá tem um vale assim que parece o mar. E parece que a areia lá é do mar. Então, olha que interessante, né? Parece que ali já foi mar, né? Milênios de anos, sei lá. Então, também tem essas energias por lá. Sim. Mas eu tenho comigo que o meu tio, ele teve uma experiência dessa. De ser abduzido. Sim. E ser trazido de volta. Porque ele era muito especial. Ele era um ser, assim... Não dá para te explicar, Carol. Não dá. Ele era um ser muito... E se você pegar os livros... Sim, me conta. E como é que foi a trajetória do seu tio na espiritualidade? Bom, ele teve que passar pelo candomblé, né? Tanto que o centro dele, uma certa época, era um bandomblé, né? Que sim, como é que era o nome dele? Era Erni Domingues Filho. Erni Domingues Filho. Sim. Eu não lembro o nome de babalorixá dele agora. Eu lembro a do meu avô, que era o Micilé. Sim. Mas eu não lembro o do Erni, eu não lembro. Certo. E ele teve que raspar 3 vezes o santo. Porque uma ele raspou, a outra eles falaram que estava errado, aí, na verdade, não estava errado, estava certo. Então, ele raspou 3 vezes, ele passou poucas e boas. Né? Nossa. E aí, até que um dia ele encontrou porque, assim, ele tinha que fazer as obrigações dele, né? E ele tinha que achar uma pessoa honesta que fizesse, né? E aí, ele conseguiu. Mas ele teve o terreiro dele 40 anos, ele teve muitos filhos de santo. Era uma bênção. Onde que era o terreiro dele? Ele teve 2, que eu me lembro. Ele teve um em São João Clímaco, ali naquela avenida mesmo que sai da Viancheta e vai, né? Sim. E ele teve um na Nazaré. Sim. Logo no comecinho da Nazaré também. Sim. E ele ajudou muita gente. Muita gente. Até hoje, no dia 23, eu coloquei a foto dele no Face, né? E apareceu vários filhos de santo dele falando, ai, que saudade do meu pai, ai, que saudade, né? Aproveitem, vocês que estão aqui assistindo, né? Quem conheceu o Erni Domingues, né? Coloca aqui nos comentários para a gente reencontrar aí, né? Para você poder ler os comentários e fazer contato aí com esses filhos dele. Dá um joinha nesse vídeo se você está curtindo. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. E, principalmente, deixar seus comentários aqui, que é muito importante a gente fazer essa troca aqui, né, no canal. E se inscrever no canal. E se inscrever no canal. Boa! Se inscrever no canal para receber aí as nossas notificações, né? Então, assim, você teve essa visão, você acha que seu tio também teve, e depois você não teve mais nenhum contato com extraterrestre? Assim, que eu me lembre, depois que eu fechei o livro, nada. Não tive nada. Eu tive sonhos, mas não com naves e não com extraterrestres, né? Mas com seres de luz. Tá. Mas nunca mais com o que a gente chama de extraterrestre, porque eles também tinham luz. Sim. Também eram seres de luz. Sim. Né? Mas então, você falou para mim que quando você tinha 10 anos, você pediu para fechar seu canal. Pedi. E hoje você se arrepende. Você se arrepende de não ter ido lá na nave? Não.
Não. Você não se arrepende? Você até hoje não tem nenhuma curiosidadezinha de saber o que tinha do outro lado? Nada. Cara, eu sou muito curiosa. Não quero saber de outro planeta, não quero... Você é da planeta Terra mesmo, não, tá pegada aqui a matéria. Terrestre, não quer saber de ir. Eu sou terrestre. Não, Carol. Eu não sei, eu fiquei com o livro na cabeça. Sim. Olha, quem for, como é que fala? Sugestivo, não? Como é que é? Quem ficar sugestionado, Sim. né? Não. Quem é sugestionado, não lê. Não, isso é uma coisa interessante, não, né? Não, leia assim, porque as aulas são maravilhosas. Sim. E é um entendimento... como que eu vou te dizer? Um entendimento extrasensorial. Sim. Né? É importante. Nós lemos a Bíblia, nós lemos o Evangelho, mas esse livro é diferente. Sim. Na verdade, me parece que ele está esgotado. Ele está esgotado. Né? Você acha em alguns sebos aí, alguns? Sim, em sebos você ainda encontra. Eu vi que tem uns PDFs aí pela internet Mercado também. Livre. Sim, tem uns PDFs por aí também. Né? E vale a pena a gente mergulhar um pouco nesse conhecimento para entender outras visões, Sim. né? Sim. Então, tem outros livros do Comando Ashtar, né? Uhum. E engraçado que depois de muitos anos, a minha mãe ela frequentava o Trigueirinho. Sim. E lá eles comentavam sobre o Comando Ashtar. Sim, eu li muito Trigueirinho na minha adolescência. Eu tenho a coleção. Toda de Trigueirinho, maravilhosa. Minha mãe me deixou de herança. A coleção do Trigueirinho. Você já ouviu falar do Lobsang Rampa? Sim. A coleção dele, que ela quer que eu leia. Eu falei, mãe... Cara, é maravilhoso. Ela queria que eu prometesse. Você vai ler? Você promete? Não, mãe, não prometo. Sim. Mas, filha, você tem... Não, mãe, mas eu não vou prometer. Sim. Porque eu comecei a ler o primeiro livro dele, que é A Terceira Visão. Sim. Eu acho que é um dos primeiros. Sim. Eu não entendia nada. Não entendia. Pode ser que agora, profundo. Carol, Sim. eu pegue vai ter outra visão, entenda, com certeza. Né? Mas ela queria que eu lesse com 18 anos. Sim. Né? Então, não dá. Né? Muito difícil. E o que aconteceu, se você não se importa de falar, uma coisa assim mais íntima da família, mas o que aconteceu com seu tio? Meu tio, ele foi... assim, através dos ciganos, ele foi encaminhado para essa área dessa alternativa, que era radiestesia, cristais, magia cigana. Ele foi indo, e aí ele foi meio que, não abandonando, porque ele tinha os santos dele, mas ele foi deixando, e fora, Carol, que todo lugar a gente tem decepção. Sim. É no trabalho, é na família. E ele teve muita decepção com o terreiro dele. Uhum. Muitos filhos ingratos, aquela coisa aqui, né? E ele era canceriano. Muito sensível, muito... Ele não conseguia trabalhar com tudo isso. Então, ele decidiu fechar o terreiro em vida, isso? Ele decidiu fechar. O terreiro não fechou porque ele faleceu. Não. Ele fechou antes. Ele decidiu fechar antes. Ele cuidava. O terreiro existia. Sim. Mas ele transformou meio que em salas de atendimento, em salas de cursos, né? E sem ter filhos de santo, porque ele não conseguia mais lidar com aquilo. Isso. Né? Ele não conseguiu mais. Olha, Deca, você trabalha com gestão de pessoas, né? Como é difícil, né? A gente lidar com os seres humanos. Muito. É muito difícil. Eu te falo, é um desafio diário. Olha, Carol, eu falo uma coisa que acho que eu até falei para nossa amiga Lê, que foi nosso canal. Sim, né? de conexão. De conexão. Em breve ela vai estar aqui, eu já disse a ela. Se Doutora Lê nos uniu e eu quero que ela esteja aqui também no canal dando entrevista pra gente. Eu suporto até uma traição, mas a ingratidão eu não consigo. Eu deleto a pessoa. Eu não ainda... Apesar de eu lidar com gestão de pessoas, mas é difícil. Mas você sabe que um dos grandes ensinamentos que eu recebi do meu pai de santo, que é o Babalô Ronaldo Linares, ele disse isso para mim. Quando eu fiz a minha formação sacerdotal e eu fiz um compromisso de servir as pessoas, né? Eu fiz até um voto de celibato, né? Ai, que lindo. Essa aliança aqui é um voto de celibato para seguir a minha missão espiritual, realmente servir na humanidade. Sem intervenção. Sem intervenção, é essa a questão.
E aí, quando eu disse para ele, olha, pai, aí mostrei as alianças, né? A partir de hoje eu vou fazer um voto. Eu fiz aos meus 40 anos. E a partir de hoje eu vou fazer um voto. Você tem mais de 40? Eu tenho 45, amiga, por enquanto. Os espíritos estão tudo aí, né? Fazendo eu tenho 45. Lift. Já. Ô, minha filha, já tenho 45. E aí eu disse para ele, olha, pai, eu quero muito seguir meu caminho espiritual, de servir as pessoas e tal. Ele falou, minha filha, se prepare. Se prepare para as ingratidões. Eu nunca me esqueço. E eu falei, eu estou preparada, pai. Ele, você tem certeza, minha filha? É pesado. Para demandas. É pesado. E é impressionante, viu, Deca? Porque eu vejo isso todos os dias. Às vezes, as pessoas que a gente mais ajuda, aquelas que chegam mais necessitadas, né? Mas a gente só se decepciona com quem a gente conhece. E com quem é mais próximo da gente. Porque no final a gente entrega tanto amor, né? Então, é um exercício também, né? De você entregar sem esperar retorno, né? A gente pode esperar retorno quando a gente, de fato, está diante de pessoas que a gente pode confiar, como a T-Filmes, que eu gosto sempre de elogiar esse trabalho incrível do Giancarlo e dessa equipe aqui, né? Nossa, que é uma delícia. Que transforma as nossas produções realmente em produções técnicas de qualidade, onde você tem a confiança de um time que você sabe que vai te entregar um resultado bacana. Porque, às vezes, é muito difícil a gente confiar em alguém. E a energia, né? E a energia. Amei. Desde a hora que eu pisei aqui, eu já arrepiei. Impressionante. A gente fala isso. Todo mundo fala isso aqui. Eu falo assim, gente, eu gravo na T-Filmes, não é à toa. Gratidão imensa, Giancarlo e toda a equipe aqui, porque a vibração é impressionante, né? É gente do bem. O local é uma delícia. Gente do bem, promovendo gente do bem, multiplicando o bem. Então, se você quer ter um podcast do bem, ou se você precisar de alguém para editar seus vídeos e realmente que você possa confiar, contrata a T-Filmes, que eu super confio. É isso, é difícil, amiga. É muito difícil. Os seres humanos, eles estão sempre nos atacando, eles estão sempre prontos para virar as costas para nós quando a gente mais precisa. Olha, Carol, eu faço muito trabalho pro bono, né? Que é o trabalho gratuito. E é incrível. Tem muita gente ingrata que ainda acha que você tem que fazer mais, né? Então, eu acabo fazendo porque eu sou meio besta, né? Então, eu faço mesmo. Não, na verdade, mas você é do bem, né? Então, eu acabo você fazendo quer ajudar as pessoas. enfim. Mas lidar com a ingratidão, para mim, é muito difícil. Não, eu ainda não estou nesse grau, sabe? De evolução. Não estou. Mas você tem a sensação, Deca, que, às vezes, a pessoa que recebe de graça, ela realmente valoriza menos do que aquele que paga? Ou isso é um mito? É assim, não, eu não posso... Na sua experiência, não posso generalizar, né? Mas eu acredito que 80% eles acham que a gente tem a obrigação de fazer isso. Eu tenho um amigo que ele fala assim, antes de você ajudar um lascado, primeiro você pergunta para ele por que ele está lascado. Boa. Algum motivo tem. O que será que levou ele a estar naquela situação? Né? O que será que ninguém quer ajudar? Né? Por que ele está assim? Então, eu ainda não consigo usar muito essa frase, né, na minha vida, porque eu acabo ajudando o lascado, né? Então, sim. Mas, enfim, então o seu tio teve essas decepções e aí ele resolveu fechar. E aí ele fechou. Fechou o terreno mesmo. Muitos médiums ficaram bem, assim, à deriva, porque ele foi uma decisão muito radical, né? E aí ele passou com os bastões de Atlante, ele passou a fazer esses atendimentos, curas, né? O que é o bastão de Atlante? Conta pra mim. O bastão de Atlante é um bastão de cura. Tá. Dizem que é da época dos Atlantes. Tá. Né? Ele canalizou isso? Como é que ele recebeu isso? Ele canalizou. Ele canalizou e aí depois ele foi estudar, porque tem muitos livros europeus, principalmente alemães, que tem... Na Alemanha, a radiestesia... a Foto Kirlian, ele trabalhou tudo isso.
Eu tenho uma máquina de foto Killian que eu herdei. Nossa, que incrível. E aí eu tenho até como que faz como que você desvenda, né, a foto, enfim. E você não está fazendo isso terapeuticamente, assim? Não oferece pra gente? Menina, já fica a solicitação. Botem aqui nos comentários. Eu quero, pra gente correr atrás dela. Eu quero a foto Killian minha. Pra você fazer essa foto, fazer essa análise. Que coisa incrível. Eu tenho muito medo de fazer essa análise, porque ela traz coisas boas e coisas ruins, né? Ela traz doenças, né? Descobre doenças e, enfim. Ah, mas seria incrível. Funciona E ainda? Eu acho que funciona. Ah, por favor, já marcou uma sessão comigo? Eu quero experimentar esse negócio. Tem que usar, como que fala? Revelar, né? Sim, tem que revelar, sim. Enfim. Eu ia trazer... É muita coisa, Sim, Carol. tinha que chegar com a mala de coisa Eu ia ter ali, que trazer um caminhão para trazer tudo, né? Sim. Enfim. Não, mas olha, eu super te ajudo nesse processo, se você quiser. Carol. Eu sou fotógrafa. Eu dou a máquina para você. Não, eu sou fotógrafa profissional há mais de 25 anos. Já achei. E se precisar pra gente revelar, a gente revela. Já achei. Quem vai ser minha herdeira da máquina? Meu Deus, vamos movimentar isso aí, que deve ser incrível. É muito incrível. Porque ela tira a foto da aura, né? E pela aura, você estuda toda a sua energia. Então, é muito sensacional. Incrível. Muito, muito, muito. Eu vou trazer para você. Então, ele fazia isso, o bastão, ele fazia foto. Olha, ele fazia o tratamento de tudo. Radiestesia, ele se especializou em tudo. Cromoterapia, radiestesia, bastão, os cristais, enfim. E a minha mãe, por outro lado, ela foi para a área da astrologia. Então, assim, a família toda e eu lá. Só você virou advogada. Não quero isso. Não. Filha, vem cá. Olha, filha, você precisa se iniciar no reiki. Mas, mãe, que reiki, o quê? E fui da igreja messiânica. Olha que legal. Com o Jorei. Muito bom. E aí, um dia, me falaram assim, olha... Ai, a mão coçando. Um dia me falaram assim, o seu poder está nas suas mãos. Você tem mãos de cura. Você precisa trabalhar isso. Uau. E aí eu fui para a igreja messiânica. Sim. E aí eu aprendi o Jorei lá, tal. E também saí da igreja messiânica. Enfim, não parei em lugar nenhum. Nem na evangélica, nem na católica, nem na messiânica, nem na budista, nem em lugar nenhum. Não parei. Mas eu gosto de todas. Eu acho que todas têm ensinamentos. E todas você tem o caminho, né? Não importa qual a religião. Importa onde você se dá bem, onde você está bem, né? Eu falo que a minha religião hoje é Jesus. E meu contato é direto, né? Legal. Mas aí, com 50 anos, a minha mãe falou, não, filha... Minha mãe já tinha o nível 3 lá do reiki, né? Enfim. E aí eu falei, tá bom, mãe, tá bom. Sabe quando a filha fala, ai, tá bom. E aí eu fui pro reiki, fiz Aí ela fala assim, filha, você tem que saber quem é seu mestre. Toda vez eu tenho que pegar o certificado para saber quem é o mestre, porque eu não lembro. Olha só, que desvirtuada que eu sou. Mas aí eu fiz... né, o primeiro nível, e ela sempre falava, filha, vamos fazer o segundo, né? Vamos fazer. E eu, mãe, tá bom. E foi, e não fiz. Né? E não vou fazer, porque eu sei que eu não vou fazer. Então, não adianta falar, eu vou, gente. Mas, quando ela estava doente, minha mãe ficou doente, né? E ela falava, ai, filha, faz o reiki. Mas eu sabia que ela queria que eu praticasse, né? E ela fala, ai, filha, suas mãos, né? Ai, passador e não sei o quê. Eu falo, mãe, te conheço, tá? Mas me fala uma coisa, Deca. Seu tio faleceu tem 14 anos, né? 14 anos. E de lá para cá, ninguém da família pensou em dar continuidade ao trabalho dele? Então, eu fui casada 11 anos
com o Graziano, que você vai conhecer também. Só olha que, se Deus quiser, ele vai ser seu filho de santo. É mesmo? Traz ele aqui pro canal, olha só. E aí, a família dele católica, fervorosa, de domingo na missa e tal. E eu comentava muito com ele dessa história toda, né? E um dia, um dos filhos de santo do Erni, uma das filhas de santo dele, falou, olha, vai ter uma saída, mas no candomblé. Ela falou, vai ter uma saída lá. Você não quer ir? Faz tanto tempo que você não faz nada, né? Eu falei, tá bom, eu vou. E aí eu falei, Graziano, você quer ir? Ele falou assim, quero. E aí fomos. E foi tão lindo, Carol, porque foi saída de Xangô, Oxum e Inhaçã. Eita. E eles dançaram, guerreando, os três, e foi aquela coisa maluca que você falava, Nossa Senhora. E eu olhava para ele, ele assim. Sim. Fazia assim. Doidão. Ele não sabia para onde olhar, né? E aí saímos de lá, tudo. Ele falou, nossa, eu nunca fui. E aquele toque de candomblé que tinha, né? E aí ele falou, nossa, eu nunca fui. Que lindo, né? Que coisa linda. Tal. Mas aí passou. Um dia, do nada, a gente estava conversando, uma coisa tipo, nada a ver. Ele fez assim para mim. Ai, eu quero conhecer a Umbanda. Aí eu falei, olha, vai ser difícil, porque eu não conheço ninguém. Como que eu vou conhecer uma pessoa de confiança para te levar num centro para... Aí eu falei assim, quer saber? Deus prepara. Passou um tempo, uma amiga minha que eu não havia há uns 20 anos, do nada me achou nas redes sociais e falou, Dequinha, o meu neto vai fazer aniversário. Olha só a história, nada a ver. Meu neto vai fazer aniversário e eu quero que você vá. Aí eu falei, posso levar meu marido? Ela falou, claro. Sim. Tá bom. E fomos. Quando eu cheguei lá, era uma festa cigana. Assim, as coisas meio que cigana, era um buffet. E aí ela falou assim para ela, aí conversando, quanto tempo que a gente não se vê, tarará. E eu falei assim, nossa, Romani, né, o nome cigano. Ela falou, então, foi por causa do seu tio Erni. Nossa. Eu falei, como é que é? Meu marido Eduardo, o Edu, ele desenvolveu com a Erni. Eu falei, nossa, eu não lembro dessa história. E aí ela falou, e agora ele é pai de santo. Eu falei, Nossa, eu quero ele aqui no canal, hein? Aí eu falei, como assim? Aí o Graziano já fez, então, lembra que você falou que Deus prepara? E eu assim, mas não sabia que ele ia preparar tão rápido. E aí a gente contou a história, tudo. Ele falou, não, olha, então vai ter agora a festa agora que eu não lembro, que eu acho que era de cigano ou de preto velho, que ia ter no Vale dos Orixás. Sim. Que ele alugou lá e ele falou, não, nós vamos lá. Então, a primeira gira que o Graziano foi de Umbanda foi no Vale dos Orixás, no chão de terra. Sim. E ali ele teve o primeiro guia que veio. E você foi com ele no dia? Fui. Eu tenho uma provocação para você, viu? Mas continue, vá. E aquele... a cara... Sim. Mal criada. Sim. E aí, ele, naquele dia, voltou tudo aquilo. Toda a minha história, toda a história do meu tio, toda a história do meu avô. E aí, minha filha, eu parecia... Era uma cachoeira de tanto que eu chorava. E chorava, e chorava, e chorava. Eu não conseguia mais falar com ninguém, eu só chorava. Mas foi tudo bem e o Graziano teve a primeira incorporação. Sim. E a partir dali ele começou a frequentar. E você não sabe, Carol. Em um mês ele desenvolveu tudo. Que já estava tudo ali, só esperando a oportunidade, né? Todas as linhas, só a oportunidade. Todas... Sim. Carol, e uma evolução os guias dele, que eles já vinham prontos. Prontos. E assim, eu... Falei, e aí, o que aconteceu? E aí, o que aconteceu? A gente morava em São Bernardo.
Eu vou te contar essa parte. Sim. Mas a gente morava em São Bernardo. Sim. E o centro era na Moca. Então, muitas vezes, não dava. Para ir. Foi uma época de estudos dele, que ele estava fazendo a faculdade de Direito. Então, a gente acabou não indo mais. Né? E o Edu, até hoje, tadinho, ele, vai ter festa de cigano, vai ter gira de Exu, vai... E eu ando muito cansada. Né? Então, eu assumi muitas coisas. Ultimamente, eu assumi muitas coisas. De trabalho. Sim. E aí, acabamos não indo mais, né? Sim. E, enfim... eu tenho uma provocação para você. Posso te provocar? Vai. Eu tenho uma provocação para você, porque o nosso podcast é pequenininho. E, infelizmente, a gente já está chegando ao final. A gente já está chegando ao final. São muitas histórias. Muitas, Carol. Muitas histórias que você trouxe. Eu só tenho a te agradecer a oportunidade de você estar aqui compartilhando tudo isso com a gente. Mas você nunca pensou, Deca, que talvez seja você a pessoa que deveria dar continuidade aos trabalhos do seu tio? Eu já sei que sou eu. Mas eu vou deixar para a próxima vida, porque eu não quero. Tá gravando, hein? Isso vai ficar no YouTube para a eternidade. Vocês ouviram o que ela falou? É sério, eu sei Deca? Que sou eu. Você sente isso, né? Eu sinto. É forte, mulher. Mas eu não tô preparada disciplinarmente para essa missão. Eu não sou tão altruísta. Eu sou altruísta, mas pouquinho. Eu não sou tão altruísta assim. Eu tenho outras missões que eu quero ainda concluir. Realizar nessa vida. E eu só fico pensando assim, ai, meu Deus, passei dos 50, já passei mais da metade, já tô... E agora, como é que eu vou concluir tudo que eu tenho na minha cabeça? A ansiedade bate lá em cima. Sim. E eu quero... inclusive, o Graziano, ele tem um Exu hereditário que veio desde o meu avô, passou pelo meu tio e agora é dele. Que é o Exu veludo. E ele tem o Marabô também, os dois são irmãos, né? Enfim, a gente já sabe, né? E eu queria muito que o Graziano, essa vida, coitado, fosse esse canal, sabe? Você quer, dar pra ele a missão que é tua. Não, assim? Não vou dar, vou emprestar. Emprestar. E aí, na próxima vida, eu O que vocês acham disso? Vocês acham que é possível isso? Alguém emprestar missão pro outro? Coloque aqui nos comentários. Mas coloca aqui sim, que é possível, né? Sim. Senão eu processo. Olha, Deca, gratidão imensa, querida, por você estar aqui conosco, né? Esse podcast foi bem reflexivo, muito interessante. Quando a gente para falar da nossa vida publicamente, né? E eu agradeço essa sua abertura, essa sua coragem, né? De ser autêntica, de ser verdadeira. Porque isso é um conflito, às vezes, gente, na vida das pessoas. Né? Eu tenho uma missão e eu sou obrigada a seguir. Isso foi um conflito na minha vida, Deca. Entende? Eu não tenho escolha. Eu tenho uma missão e eu sou obrigada a cumprir, né? E o que eu ouvi dos guias foi que tinham pessoas que tinham escolhas e outras que não tinham. No meu caso, eu não tive. Olha, eu não ouvi nada, graças a Deus. Eu não tive escolha. Eu fui obrigada, realmente, obrigada assim, né? Fui preparada para isso, mas a espiritualidade dizendo, olha, seu prazo acabou, o acordo é antigo, você tem que abrir. E, de repente, eu estou diante de uma pessoa que talvez tenha acordos e que esses acordos estão sendo postergados ou estão sendo acordos que eu nem sei quais aceitos. são, né? Não, porque, olha só, para a gente fazer um resumo desse podcast, é muito interessante. Primeiro, você pediu para ser liberada de tirarem sua visão e te liberaram. Né? Depois, você pediu para não ir na nave. Mas não me liberaram da mediunidade. Mas viu? te liberaram da nave. Peraí, porque eles poderiam ter te cooptado ali. Mas presta atenção, você não poderia ter sido abduzida ali? Você poderia, mesmo xingando eles e tal. Eles poderiam ter te aqui, vem aqui. É porque eles eram do bem, Carol. Você entende? Então, olha só que caminho incrível, né? Marcado por digamos assim, trechos aonde você podia fazer escolhas. E foi dado a você esses trechos na sua vida para você fazer escolhas. E se eu te falar quem eu incorporei na casa do Edu... Você vai falar, você tá brincando. Quem que você incorporou? O Exu Gato Preto. Você tá brincando.
Que foi o último e que você teve a visão. ele não ia em ninguém. E eu tenho certeza que era o Exu do meu tio. Pois é. Eu, por exemplo, nunca vi nenhum Exu gato preto. Para mim é uma novidade, nunca ouvi falar. E é uma coisa... E eu... Menina, eu miava. É uma coisa louca, assim. Sim. Uma coisa que... E eu falei, eu não quero isso para mim. Não quero receber nada. Não quero. E não incorpora mais? Uau! Estamos diante aqui de uma mulher que tem privilégios. Não, isso são privilégios, Deca. Alguma coisa no seu karma é muito que talvez bacana, eu tenha uma missão... É muito positivo que pior eles estão... que essa. Não, tipo assim, eles estão te liberando, né? Tipo assim, olha, tudo bem, então eu vou te dar mais tempo, né? Mas eu acho que o tempo... É assim, quando a gente começou a conversar, eu, a Lê, a Adriana, que a Adriana vai estar aqui daqui a pouco, se Deus quiser. Sim. E aí a gente começou... E sabe que eu me senti? Que eu tinha uma pinça enorme, com uma mão, e a pessoa fazendo assim, ó, em mim. Vem aqui. Sabe? Sim. Como se alguém estivesse me pegando por aqui e me colocando aqui. Como um gato, né? Que pega o filhote por aqui. Exato. E levanta. Falou, não, você vai lá na Essa Carol. herança aí Você vai do conhecer gato. a Carol e você vai estar lá. Então, querida, eu quero te convidar a você não só conhecer o nosso podcast, que eu só tenho a agradecer a sua presença, mas que você possa conhecer o nosso templo também, Casa de Tupinambá e São Caetano. Vamos. Inclusive, Tupinambá, minha mãe recebia também. Ih, rapaz. Vai dar treta, hein, produção? Vai dar treta. Querida, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, gratidão Carol. imensa. Se as pessoas quiserem adquirir esse livro, você ainda tem alguns exemplares. Esse eu tenho uma caixa fechada. Não é dele. isso? Então, se as pessoas quiserem falar com você, fala com você através de onde? Instagram? Pode falar no meu celular. No seu não tem WhatsApp? problema. Pode ser. Então, coloca aqui, produção, o número do WhatsApp dela, tá bom? Eu vou pedir, então, para você deixar suas considerações finais, fazendo essa reflexão toda sobre a sua missão, se você quer ou não assumir. Pode ser que cantado? Que você... Pode. Eu não canto bem, tá, gente? Não vai pensando que eu vou à ópera. Não. Mas eu vou tentar, tá? Porque toda vez que eu canto, eu choro. Mas eu vou tentar ir até o final, tá? Tá bom. Não vou conseguir. Vamos lá. Refletiu a luz divina com todo o seu esplendor. É no reino de Oxalá, aonde há paz e amor. Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para nos iluminar. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz. É a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há. Levamos ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Que linda! Que Oxalá te abençoe, amém, sua linda. Assim seja. Você começa dizendo que está fugindo da missão e termina cantando a bandeira de Oxalá para o mundo inteiro. Que Oxalá te abençoe muito. Amém. Assim seja. Gratidão pelo seu compartilhamento, pela sua coragem. E que esse podcast possa ser uma inspiração e uma reflexão para você mesma. Já tá porque sendo. O seu caminho já está aí. O seu caminho já está aí. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigada a você. Axé. Pela oportunidade. Axé. Obrigada a vocês que Saravá. vão me aturar. Gratidão, Tribo de Luz. Até o próximo episódio. Não esqueça de se inscrever aqui no canal
tocar o sininho para receber as nossas atualizações, dá um joinha, compartilha com seus amigos e, sobretudo, deixa os comentários aqui, dá força pra Deca aí, que eu acho que ela já encontrou o caminho dela, é só ela ter coragem de dizer sim! Quem acha que Deca tem que dizer sim pro caminho espiritual dela, coloca aqui nos comentários, tá bom? Um beijo no coração de vocês, eu sou a Carol Bandeira e até o próximo episódio. Tchau, tchau!